Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu falarei sobre as punições, as sanções administrativas e judiciais que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe para o controlador e o operador de dados. Então fiquem até o final do vídeo. Antes de começar a falar, eu quero pedir para que você deixe o seu like, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui. Então vamos lá. No final do ano passado, ou seja, de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, porém não em sua integralidade. Apenas a parte de sanções administrativas estavam suspensas até agosto de 2021. Isso quer dizer que, como eu já falei, apenas a parte administrativa, sanções administrativas não seriam aplicadas. Passariam a ser aplicadas no dia 1 de agosto de 2021. Porém, se você procurar aí no Google, você vai ver que já existem muitas informações de que mais de 600 decisões foram em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Havia muitas pessoas se manifestando de forma equivocada, no sentido de que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, não iria pegar. Acontece que não só a lei pegou, como já estava pegando desde 2020, final de 2020. E um grande exemplo de que a Lei Geral de Proteção de Dados já estava realmente em vigor, já tinha sua plena vigência, com exceção, é claro, das sanções administrativas. Se vocês procurarem também no Google, vocês verão que a Cyrela foi a primeira empresa a ser condenada por esta lei. Pois neste caso, o cliente dessa empresa comprou um apartamento e logo após começou a receber ligações indesejadas de instituições financeiras e de empresas ofertando mobílias, decorações associadas ao apartamento comprado, ou seja, houve o compartilhamento de dados sem a manifesta vontade desse cliente, dessa empresa, ou seja, do titular de dados. Claro que eu apenas estou passando essa informação porque, uma, o processo é público, e duas, porque é uma informação que já está em quase todos os jornais. É só vocês procurarem lá no Google que vocês encontram a informação por completo. A Lei Geral de Proteção de Dados não apenas atinge aquela empresa, pessoa física ou pessoa jurídica que teve vazamento de dados, como também aquelas que não se adequarem à LGPD. Por isso que eu já falo, desde agora, que a única solução de você não ser atingido pelas sanções, punições que a LGPD traz, seja administrativa, seja jurídica, então você precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é a única forma. Então, só para contextualizar, muito embora as sanções administrativas não estavam em vigência, o restante da lei estava. Tanto é que já havia decisões judiciais nesse sentido. E a Lei Geral de Proteção de Dados não atinge apenas as questões civis, mas também trabalhistas. E o mês de agosto de 2021 é um marco importante por este motivo, por causa das sanções administrativas que fizeram com que a lei passasse a vigorar em sua integralidade. Não pode uma empresa dizer que não vai seguir a Lei Geral de Proteção de Dados, da mesma forma que ela não pode dizer que ela não vai seguir o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ou, por exemplo, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Por isso que as empresas precisam se adequar, seja empresa de pequeno, médio ou grande porte. Se você parar para pensar, existem muitas empresas de pequeno e médio porte que dependem da contratação de uma empresa de grande porte. E já que, se a de médio e pequeno porte não estão seguindo a LGPD, quer dizer que a de grande porte não vai querer fazer as contratações, porque o risco será muito grande de receber alguma condenação. No final do vídeo, eu deixarei no card as informações referente ao controlador, operador de dados e co-controlador. Então, quando você terminar esse vídeo, é só você clicar que será direcionado. Agora, com a vigência dessas sanções que a LGPD nos trouxe, a empresa pode responder tanto juridicamente, por meio de processos judiciais, quanto administrativamente. Ou seja, a ANPD poderá aplicar as sanções de acordo com o que a lei nos traz. Se você abrir a Lei Geral de Proteção de Dados no Planalto, a partir lá do artigo 52, você vai ver que já consta como vigente. E dentre as sanções nós temos
advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado do Brasil no seu último exercício, incluídos os tributos, limitada no total a R$50 milhões por infração. Multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso anterior, ou seja, R$50 milhões. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada sua ocorrência. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. E proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. De repente você pensa, nossa, aquele caso daquela empresa que foi condenada foi no valor de 10 mil. É pouco, tudo bem, eu pago. Mas se você parar para pensar que foi apenas uma condenação, se vierem umas 10, 20, 100 pessoas e te processar pelo uso indevido de seus dados, simplesmente você fechará as suas portas, ou seu cliente fechará as portas. Por isso que é importante fazer uma adequação na empresa, para que haja conscientização e para que haja o tratamento de dados até a eliminação da forma como realmente tem que ser feita. Se a sua dúvida ainda é, mas quem que deve se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, eu também te contei lá no outro vídeo. Se você quiser saber um pouco mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados ou contratos, que são as áreas em que eu atuo, então é só também deixar nos comentários. Se você quiser fazer uma leitura sobre direito contratual e Lei Geral de Proteção de Dados, eu deixarei na descrição o link do meu site, que é www.ericademorais.com.br. E também deixarei na descrição o link do meu Instagram. E se você esqueceu de deixar o seu like, aproveite e deixe agora. Espero que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor. Então é isso. Tchau!